Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Antes de mais nada, feliz ano novo para todos vocês. Que 2019 seja o início de um novo ciclo, em especial para vocês que são concursandos ou vestibulandos. Chegamos à nossa última aula do ano. Atendendo ao pedido do nosso internauta Juan Melo, vamos publicar 2 videoaulas comentando redações selecionadas entre as melhores da FUVEST. Nessa videoaula vamos comentar uma redação do ano de 2010 e na próxima videoaula vamos comentar outra do ano de 2012. Tanto a redação quanto a proposta de redação daquele ano de 2010 estão disponíveis no material didático que pode ser acessado clicando-se no link que está disponível na descrição da nossa videoaula. Confiram, o nome do arquivo é md011.docx. Para começar, vamos entender qual era a proposta de redação da FUVEST naquele ano. O primeiro texto motivador tinha como título Um Mundo por Imagens, e era uma fotomontagem onde a imagem do globo terrestre aparecia como se fosse uma bola comum no peitoral de uma janela. O segundo texto motivador era uma citação de Gilbert Durand. A imaginação simbólica é sempre um fator de equilíbrio. O símbolo é concebido como uma síntese equilibradora, por meio da qual a alma dos indivíduos oferece situações apaziguadoras para os problemas. O terceiro texto motivador era uma citação de Tânia Pellegrini. Ao invés de nos relacionarmos diretamente com a realidade, dependemos cada vez mais de uma vasta gama de informações, que nos alcançam com mais poder, facilidade e rapidez. É como se ficássemos suspensos entre a realidade da vida diária e sua representação. O enunciado dizia: na civilização em que se vive hoje, constroem-se imagens, as mais diversas, sobre os mais variados aspectos. Sobre que aspectos? Pessoas, fatos, livros, instituições, situações. E o enunciado pedia que o redator escolhesse uma dessas possibilidades como tema do texto, construindo-se uma dissertação em prosa, usando argumentos e informações que dessem consistência ao ponto de vista defendido. E uma das melhores redações daquele ano é a que nós vamos analisar agora, intitulada Questões de Sobrevivência. O aspecto escolhido foram, no caso, as situações. A FUVEST analisa suas redações segundo 3 critérios. Primeiro, tipo de texto e abordagem. Se o texto é uma dissertação e se atende ao tema proposto. Se no caso a redação não atender ao tema proposto, será exatamente uma das poucas maneiras de, no caso, a FUVEST dar nota 0. Com relação à abordagem, o que se analisa é a efetiva progressão do desenvolvimento, bem como se o candidato é capaz de criticar e argumentar. Segundo, estrutura. Se a distribuição das ideias ao longo dos parágrafos é satisfatória. A coesão textual, que é a ligação entre cada uma das ideias do texto, e a coerência textual, que é a possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto. Por fim, expressividade, ou seja, clareza das ideias, o que inclui o aspecto gramatical do texto, bem como se o candidato tem a competência para expor com precisão os argumentos que ele mesmo selecionou para defender seu ponto de vista. Vamos analisar isso com calma. Segue um quadro. De acordo com a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, a introdução deve apresentar o tema do texto e fazer um recorte do que o texto falará sobre esse tema. E a primeira frase do parágrafo já faz isso. Ou seja, o primeiro parágrafo funciona de fato como introdução. Depois de lermos a redação, notaremos que o segundo parágrafo falará sobre como a efemeridade contribui para a era da imagética. O terceiro parágrafo mostra isso sobre as desigualdades sociais.
E o quarto parágrafo mostra isso sobre as épocas passadas. Ou seja, a redação, pelo menos do segundo ao quarto parágrafo, obedece à estrutura de um texto dissertativo argumentativo, defendendo a ideia de que as pessoas constroem imagens irreais para diversas situações. O candidato demonstra a capacidade de compreender a proposta de redação, ou seja, a escolha de um dos aspectos da construção de imagens, no caso as situações, e redigir uma dissertação em prosa. Até agora está dentro dessa proposta. Ou seja, até agora, tipo de texto e abordagem está satisfatório. Vamos ao segundo critério. Estrutura. Como já vimos, esse primeiro parágrafo funciona perfeitamente como introdução, ou seja, até agora a paragrafação está correta. Quanto à coesão textual, no parágrafo como um todo se dá pelo uso de termos pertencentes a um mesmo campo lexical. Por fim, quanto à coerência textual, alguma falha na coerência das ideias? Não. Até agora podemos facilmente encontrar o sentido desse texto, que é mostrar que os indivíduos constroem imagens irreais para as diversas situações. Então, até agora, a estrutura está satisfatória. Vamos ao terceiro critério, expressividade. Até agora não houve qualquer erro de gramática, bem como houve precisão na exposição dos argumentos para a defesa do ponto de vista, como já mostramos. Então, a expressividade até agora está satisfatória. Vamos agora ao segundo parágrafo. Como já dissemos anteriormente, esse parágrafo funciona como o primeiro parágrafo de desenvolvimento, pois fala porque a efemeridade é um fator responsável pela era da imagética. O parágrafo anterior falava em resumo da construção de imagens irreais para diversas situações. O uso do termo imagens, que pertence ao mesmo campo lexical do referido parágrafo, funciona como elo com a temática. Então vamos analisar cada um dos critérios de avaliação da FUVEST. Tipo de texto e abordagem. Até agora não houve qualquer desvio do tema proposto. O candidato usou a construção de imagens sobre as situações como tema do texto. E a relação disso com a efemeridade do momento é bem expressa no texto que já havíamos destacado antes. Sendo que nesse parágrafo a ideia de brevidade dos momentos é alcançada por meio do uso de termos pertencentes ao mesmo campo lexical. Até agora o texto continua defendendo a ideia de que os indivíduos constroem imagens irreais para diversas situações. Então, se o texto está defendendo um ponto de vista, ele é, pelo menos até agora, uma dissertação. Alguma crítica quanto à abordagem? Até agora, nenhuma. E quanto à progressão do desenvolvimento do tema proposto? Até agora, nenhuma. A ideia do primeiro parágrafo de que a efemeridade é fator responsável pela era da imagética está perfeitamente desenvolvida nesse parágrafo. Vamos ao segundo critério. Estrutura. A coesão com o parágrafo anterior, já mostramos, é feita através do termo imagens. E como já vimos, esse parágrafo funciona perfeitamente como o primeiro parágrafo de desenvolvimento, já que aborda a efemeridade como fator responsável pela era da imagética. Quanto à coerência, tudo isso que abordamos permite estabelecer um sentido para o texto. Até agora, então, a estrutura está satisfatória. Agora vamos à expressividade. Até agora não há qualquer erro de gramática e a relação desse parágrafo com o ponto de vista de que os indivíduos constroem imagens irreais para diversas situações pode ser expressa no trecho agora destacado. Então a expressividade até agora está satisfatória. Vamos agora ao terceiro parágrafo. Como já dissemos anteriormente, esse parágrafo funciona como um segundo parágrafo de desenvolvimento, pois fala porque a desigualdade social é um fator responsável pela era da imagética. O parágrafo anterior falava de como isso acontecia com as efemeridades. O trecho destacado permite que se faça uma ligação com o parágrafo anterior. Então vamos avaliar cada um dos critérios de avaliação da FUVEST. Tipo de texto e abordagem. Até agora, o texto é do tipo dissertativo, pois continua defendendo um ponto de vista, ou seja, de que os indivíduos constroem imagens irreais para diversas situações. Isso continua dentro da proposta de redação, já que o candidato mostra como as situações são usadas para a construção de imagens.
Como, além disso, esse terceiro parágrafo funciona como o segundo parágrafo do desenvolvimento, como já mostramos, até agora esse critério está satisfatório. Vamos agora ao segundo critério, estrutura. Já mostramos de que forma foi feita a coesão desse parágrafo com o anterior. O termo desigualdade social e o termo pessoas menos favorecidas pertencem ao mesmo campo lexical, de modo que isso dá conta da coesão do parágrafo como um todo. Quanto à coerência, tudo isso que abordamos permite estabelecer um sentido para o texto. Até agora, então, estrutura está satisfatória. Vamos agora à expressividade. Até agora, nenhum erro de gramática. E a relação desse parágrafo com o ponto de vista de que os indivíduos constroem imagens irreais para diversas situações pode ser expressa no trecho agora destacado. Então, até agora, a expressividade está satisfatória. Vamos ao quarto parágrafo. Como já dissemos anteriormente, esse parágrafo funciona como o terceiro parágrafo de desenvolvimento porque fala porque as épocas passadas constituem um fator responsável pela era da imagética. O parágrafo anterior falava de como isso acontecia com as desigualdades sociais. No quarto parágrafo, a manutenção do tempo verbal no presente do indicativo permite que o leitor perceba que se trata de uma sequência de comentários, sendo responsável pela coesão com o parágrafo anterior e com o texto como um todo. Então vamos analisar cada um dos critérios de avaliação da FUVEST. Tipo de texto e abordagem. Até agora, o texto é do tipo dissertativo, pois continua defendendo um ponto de vista, ou seja, de que os indivíduos constroem imagens irreais para diversas situações. Isso continua dentro da proposta de redação, já que o candidato mostra como as situações são usadas para a construção de imagens. Como, além disso, esse quarto parágrafo funciona como um terceiro parágrafo do desenvolvimento, como já mostramos, até agora esse critério está satisfatório. Vamos agora ao segundo critério, estrutura. Já mostramos como a coesão desse parágrafo anterior foi feita mediante manutenção do tempo verbal. Essa manutenção, em parte, dá conta da coesão textual do parágrafo como um todo. Essa também ocorre com a manutenção temática pelo uso de termos pertencentes ao mesmo campo lexical. Quanto à coerência, já que esse parágrafo trata do último dos fatores abordados responsáveis pela era da imagética, esse é o sentido que se estabeleceu para o texto até agora. Então, estrutura está satisfatória. Vamos ao terceiro critério, a expressividade. Até agora, nenhum erro gramatical. E a relação desse parágrafo com o ponto de vista de que os indivíduos constroem imagens irreais para diversas situações pode ser expressa no trecho agora destacado. Então, até agora, a expressividade está satisfatória. Vamos agora ao quinto e último parágrafo. Esse parágrafo funciona como conclusão, pois retoma as ideias colocadas na introdução de que as imagens irreais são construídas para diversas situações, isso conjugado com cada argumento do desenvolvimento. No caso, a efemeridade do segundo parágrafo, as desigualdades sociais do terceiro parágrafo e as épocas passadas do quarto parágrafo. A coesão com o parágrafo anterior e com o texto como um todo se dá pelo trecho destacado. Então vamos analisar cada um dos critérios de avaliação da FUVEST. Tipo de texto e abordagem. Trata-se, enfim, de um texto dissertativo? Definitivamente sim. Esse parágrafo conclusão faz a síntese do ponto de vista defendido de que as imagens são construídas a partir de situações com cada um dos argumentos apresentados. Atende ao tema proposto? Agora definitivamente sim. O tema proposto era que se escolhesse uma das possibilidades enumeradas como tema do texto, e o candidato escolheu as situações e mostrou como sobre elas são construídas imagens. E se ele escolheu os argumentos relacionados à efemeridade, desigualdades sociais e épocas passadas, pelo menos da maneira como ele abordou, são argumentos convincentes para o ponto de vista defendido. Então vamos agora ao segundo critério. Estrutura, definitivamente sem problemas. Afinal de contas, a coesão textual é feita, como já mostramos, pelo trecho destacado. E a conclusão do texto que se encontra nesse trecho destacado fica perfeitamente apropriada, de modo que o sentido do texto fica satisfatório, ou seja, a coerência textual está satisfatória também, e a estrutura fica satisfatória no texto como um todo. Vamos agora ao terceiro critério. Expressividade. Definitivamente não há qualquer erro gramatical.
E como já demonstramos, o candidato mostrou competência para expor com precisão os argumentos em defesa do ponto de vista. No segundo parágrafo, usou o argumento da efemeridade. No terceiro parágrafo, usou o argumento das desigualdades sociais. E no quarto parágrafo, usou o argumento das épocas passadas. Com isso, os 3 critérios de avaliação da FUVEST estão satisfatórios, mas a redação deve ter perdido pontos por exceder o número de 30 linhas. Nessa aula nós atendemos ao pedido do nosso internauta Juan Melo. Discutimos uma das melhores redações do ano de 2010. Na próxima aula nós vamos fazer a mesma coisa com uma redação do ano de 2012. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários, porque é sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando. E nós contamos com a tua ajuda. E nós lembramos ainda que qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+, seja através do nosso e-mail. E vocês podem nos escrever também para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. O nosso canal volta a desejar a vocês um feliz ano novo de 2019. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.